Você está no relacionamento por amor ou por um certo medo de ficar sozinha, né? Olá, meu nome é Fernanda Lemos, eu sou psicóloga e hipnoterapeuta e nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho hoje, vai discutir um pouquinho sobre um assunto que é bastante interessante, na verdade é um medo que faz parte aí da vida de uma maioria de pessoas, que é o medo da solidão, né? Isso inclusive tem muita relação com as mulheres principalmente, né? Já há milhares e centenas de anos, gente, que quando a gente morava lá nas cavernas, na época que a gente morava lá no meio do mato, né, a gente aprendeu a resolver os nossos problemas, enfrentar animais, né, perigosos, tempestades, tudo isso em grupo, né? A gente aprendeu então a trabalhar juntos, né, um colaborando ali com o outro para que a gente conseguisse um avanço pessoal, um avanço social. A gente também, por exemplo, desenvolveu aí a linguagem, né, para que a gente se comunicasse entre a gente. Então, a gente realmente anseia por proximidade, né? O ser humano é assim. A necessidade de interação é uma construção social, é uma construção histórica, sem dúvida. Desde lá da pré-história, né, nas civilizações aí mais antigas, a solidão era um estímulo biológico para a gente voltar para uma tribo específica, né, onde você teria então proteção. Ou seja, nós seres humanos, nós somos seres sociais por natureza, certo? Só que a grande questão é que mesmo que isso seja da nossa natureza, né, isso não significa que a gente não possa estar na nossa própria companhia, certo? Então, o medo de ficar sozinho é uma coisa, gente, que pode tirar muito a nossa paz, né? Isso gera altos níveis aí de ansiedade, de angústia, gera uma certa sensação que você às vezes está correndo algum tipo de perigo, mesmo que de fato você nem esteja correndo, mas é a sensação que vem, né? Então é um incômodo muito grande, né? A solidão faz isso. Então quando você tem, por exemplo, um dia de folga, sabe aqueles dias que você não tem planos, que você não tem trabalho, né? Enfim, o que passa na sua cabeça no momento desse? Você consegue enxergar esse momento aí como uma oportunidade para você descansar, para você curtir a sua própria companhia, né? Para você se dedicar a alguma coisa para você, né? Que você goste. Ou pelo contrário, você fica desconfortável, ansioso ou ansiosa, né? Começa a procurar alguém com quem você pode, por exemplo, passar o seu tempo, né? Porque muitas pessoas se sentem incomodadas em ficar sozinhas, né? Mas para uma pequena porcentagem aí, esse desconforto atinge níveis aí patológicos, né? Então, para algumas pessoas, a solidão é um castigo, né? E a companhia é mais do que um prazer, então acaba se tornando uma necessidade, e isso é péssimo, certo? Desde que a gente é pequena, né? Desde pequenas, uma maioria de mulheres são ensinadas que a vida fica mais bonita, digamos assim, mais colorida, quando a gente quando nós somos salvas por um príncipe encantado, né? Os filmes, os desenhos animados, às vezes já mostram isso. É como se a gente sozinha, a gente não tivesse completa, né? Como se pra gente ser feliz, a gente precisasse de alguém sempre ali do nosso lado, precisasse de um romance, de um par, né? Do nosso príncipe, né? Então, casar, ter filhos, ou seja, formar uma família, né, se torna praticamente uma obrigação para a mulher. Existe toda uma pressão em cima da gente, né? Às vezes pela própria família, às vezes pela própria sociedade, né, de uma forma geral. Quem nunca, por exemplo, foi num jantar em família, né? E aí no meio do jantar, quando a gente tá lá comendo, né, com a família e tal, alguém da família pergunta assim, e os namoradinhos, né? Talvez eu já tenha passado por isso. Eu lá atrás passei. Hoje em dia não mais, que eu já tô até casada, mas antes eu passei, né? Inclusive, deixa eu fazer um parêntese aqui. Essa história de construir família, né? E principalmente de ter filhos, existe uma cobrança muito grande em cima da mulher, como se ela tivesse uma obrigação de ser mãe, de querer ter filhos, de querer construir uma família, né? É como se toda mulher, por ser mulher, só por ser mulher, tivesse que ter o sonho
de ser mãe, né? E caso isso, por exemplo, não acontecesse, ela então não seria uma pessoa muito realizada, ou então ela seria infeliz, porque ela não é mãe, né? E aí, para piorar, algumas pessoas ainda falam coisas como, por exemplo, você não vai ter filho, né? Tem certeza? Mas quem é que vai cuidar de você quando você envelhecer? Nossa, essa frase, gente, é clássica. E eu tenho certeza que algumas mulheres que estão assistindo esse vídeo, né, vão se identificar, porque isso é a realidade de muitas mulheres, infelizmente. E também é a realidade de alguns homens também, tá? Alguns homens também vão se identificar. Apesar desse tipo de cobrança tá mais focado aí com o sexo feminino, alguns homens também passam por isso, também sofrem com esse tipo aí de situação, tá? A verdade, gente, é que muitos pais depositam nos filhos a esperança de uma velhice feliz, né? Só que os filhos, eles não podem, ou pelo menos não deveriam, vir ao mundo para tapar os buracos, as feridas de pai e mãe, tá bom? Isso, na verdade, mostra que dentro dessa mãe aí, dentro desse pai, existe algo a ser trabalhado, certo? Provavelmente um vazio, né? Um vazio a ser preenchido. Portanto, se você pensa aí dessa forma, né? Ou você cogita, por exemplo, ter filhos por conta desse tipo de crença, cuidado, tá? Cuidado, trata primeiro aí suas questões emocionais, se analisa, se autoconhece, né? Antes de colocar uma pessoa no mundo para assumir um peso que é seu e não dele, tá bom?